quando a gente analisa ali o relato da criação em Gênesis, a gente vê que o primeiro ato criador, pelo menos na semana da criação, aqui do nosso sistema foi haja luz. Essas foram as primeiras palavras, e não água necessariamente naquele momento. Talvez essa ideia de conciliar a vinda dos seres vivos do mar, da água, né, com o relato bíblico, seja uma ideia mais conciliatória para evitar, quem sabe, o debate. Muitos que são chamados de evolucionistas teístas adotam essa visão, mas a gente encontra alguns problemas quando tenta juntar o evolucionismo com o criacionismo. Por exemplo, se você adotar a visão evolucionista e, ao mesmo tempo, a Bíblia, você vai entender, vai ter que aceitar a posição de que os seres foram criados, morreram, muitos deles foram morrendo, outros foram surgindo, evoluindo, se modificando, né, por seleção natural, por mutação, enfim, os processos que são ditos aí, que promovem a evolução, o que significa que a morte passou a existir antes mesmo de haver pecado na Terra, porque o ser humano só foi surgir depois, para então pecar, para então haver não morte. Surgiu para pecar, lógico, não é isso que eu quero dizer, mas então ele caiu para então haver morte, né? Se a morte já existia antes, logo, o conceito teológico de pecado e morte em consequência dele passa a não existir mais, né? E se isso não existe, a própria redenção passa a ser um conceito teológico desnecessário por esse ponto de vista. Então, essa hibridização entre Bíblia e evolução, ela acaba dando origem a uma terceira teoria ainda pior, mais difícil de ser explicada. Portanto, se você aceita a evolução, você parte do princípio de que a vida surgiu de elementos inorgânicos num mar primitivo, na água, portanto, como a Lina falou, né? Mas por processos casuais ali, e ela foi então se aprimorando. Mas se você parte de uma cosmovisão bíblica, o ser humano foi criado perfeito, a imagem e semelhança perfeitas, né, do Criador, e depois da queda ou do pecado, ele passou e está passando por um processo de involução, na verdade. Então, eu vou pôr o Israel, ele está na linha, ele vai conversar conosco agora, depois o senhor já vai pensando aí que eu quero que o senhor comente se é assim como o senhor falou, e os hominídeos, como é que ficam, né? Ou onde ficam. Conversar com o Israel. Israel, como é que vai? Tudo bem? Tudo em paz, seja bem-vindo ao Vejam Só. Amém, obrigado. Diga. A minha pergunta é a respeito dos dinossauros, né? Porque quando você debate com alguém a respeito do criacionismo ou evolucionismo, logo surge essa pergunta: e os dinossauros? E aí a gente às vezes não sabe bem explicar porque a Bíblia não é clara a respeito disso. Muito bem. Pode começar a responder sobre os dinossauros, você fala dos hominídeos e me Ok. explica o que essa pedra está fazendo na minha mesa. Israel, né? É Israel. Israel, essa pergunta é recorrente realmente. Ela sempre num debate desse surge essa questão, né? E alguns irmãos até às vezes preocupados, né? Eu já ouvi até em palestras em algumas igrejas, mas irmão, será que isso não foi uma invenção do inimigo de Deus, né? Esses fósseis, bem, é difícil de você achar que os dinossauros sejam uma invenção, uma vez que você encontra fósseis, né, de dinossauros em todo o mundo, em todos os continentes. Fósseis são ossos, né, resquícios, restos de animais ou plantas, enfim, que acabam se tornando petrificados, como esse aqui que nós temos na sua mesa, esse é um fóssil. De quê? Bom, a parte do corpo do animal é fácil, né? Uma vértebra. Agora, consegue imaginar de que animal seria esse fóssil? Eu não, depois você explica aqui. O pessoal da produção já havia comentando, será que é um elefante, é uma fóssil de baleia? O que surpreende é que o animal, a versão atual desse animal, ela é bem menor do que o animal que deu origem a esse fóssil aí, né? Isso pertenceu a um bicho preguiça gigante. O fóssil está aqui, é isso aqui. Isso aí é apenas uma vértebra desse bicho preguiça, né? Era um bicho preguiça de 4 metros, coisa que não existe mais hoje. Veja que interessante, depois eu faço essa ponte com os dinossauros. Já foram descobertos vários animais de grande porte, não só dinossauros, né? Como, por exemplo, acharam um bisão, uma espécie de búfalo, né? Que pesava 2 toneladas. Um canguru de mais de 600 quilos, né? Palmeiras com 9 metros, isso tudo fossilizado, né? É interessante, quando a gente vai ao relato bíblico, percebe que em Gênesis você encontra ali citações a seres humanos gigantes, né? Como, por exemplo, as dimensões da cama de Og, rei de Bazã, que foi o último dos refaíns gigantes. Ela tinha mais de 4 metros, né? Então, esses fósseis, eles dão um suporte, sim, para nós crermos, de fato, que havia e que houve, né, seres gigantes, seres de grande porte, anteriores possivelmente ao dilúvio, não só dinossauros, né? Eu vou te interromper porque eu tenho que chamar o intervalo. Você volta já daqui 3 minutinhos.
vamos continuar conversando aqui com Michelson sobre o criacionismo. Você estava falando, então, isso aqui tudo, ó, mostra de longe para todo mundo ver. Isso aqui é a vértebra do bicho preguiça. Tudo isso aqui é a vértebra do bicho preguiça fossilizado. Tinha mais de 4 metros. O que isso tem a ver com o dinossauro? Geralmente, quando se fala em dinossauros, as pessoas já pensam que eles foram os únicos gigantes na Terra, sobre a Terra. E que foram os únicos violentos, né? Se a gente for analisar ali as espécies várias, né, que havia de dinossauros, muitas delas, talvez a maioria, eram de herbívoros, né, pacíficos. Veja ali o brachiosauro, gigantesco, mas comia apenas vegetais e não fazia mal para ninguém. Agora, se você pensar nos mais famosos, como o Tiranossauro Rex, o Velociraptor, né, esses são os que a mídia mais divulga. Tem os filmes aí do Spielberg, né, que ajudaram a criar a fama desses animais aí. Então as pessoas pensam que todos eles eram terríveis, mas não, né? Agora, por que eles se extinguiram? Será que existem dinossauros hoje ainda, ou descendentes deles? Primeiramente, é bom notar que existe o dragão de Komodo, que é um animal parecido com um dinossauro e grande realmente, né? Come gente. Exatamente. Crocodilos de grande porte. Então, alguns répteis desses, tidos como terríveis, né, sobreviveram ao dilúvio. Opa, falei em dilúvio agora aqui, né? De fato, embora haja várias teorias para a extinção dos dinossauros, como a do meteorito que teria caído na Terra e criado uma nuvem espessa de poeira. Já está sendo abandonado. Veja, por que animais mais frágeis, como os mamíferos, não foram mortos por essa hecatombe, né? O dilúvio é uma explicação assim bem interessante, porque pensa num animal desse porte, né, como o animal do bicho preguiça, ou então um brachiosauro de 70 toneladas, num tiranossauro rex de 6 metros, né? Para que o animal seja fossilizado, ele precisa ser sepultado rapidamente por uma grande quantidade de lama, a fim de que ele não se decomponha e nem os predadores comam, né, o seu corpo, nem os carniceiros ali façam a festa. Então ele tem que ser sepultado rapidamente. Como explicar que animais desse porte tão grande sejam encontrados fossilizados? Aí é porque o osso já passou por um processo de mineralização, né? Então você tem aqui o que parece ser uma vértebra, mas não é mais osso, aqui é pedra, é rocha, né? Uhum. Então como você pode explicar que haja animais desse porte em todos os continentes, em todo o mundo, sendo que seria preciso, como eu disse, uma grande quantidade de lama para sepultá-los? Então, de fato, o dilúvio acaba sendo uma explicação bastante interessante, um dilúvio global, universal, conforme relata a Bíblia, para a extinção em massa de animais desse porte. Agora, quem criou os dinossauros? Falamos a forma como talvez eles tenham sido extintos, né? Só Deus cria, né? Só Deus é o Criador. Agora, não precisamos pensar só em dinossauros. Se você pensar no tubarão, no tigre, são animais predadores, né? Como explicar a existência hoje desses animais? Nós cremos que, aí eu falo do ponto de vista bíblico, né, que com a queda, de novo me referindo a esse evento teológico, né, o pecado, os animais passaram por algum processo de modificação. Explicar como esse processo aconteceu é uma coisa muito complicada, né, os mecanismos, o que desencadeou isso. Mas o fato é que houve adaptações na natureza, e negar isso seria anticientífico, né. Houve especiações, né, modificações nas espécies, como por exemplo você pegar aí os cães, né. Por certo, na arca deve ter entrado apenas um tipo, né, básico de cão. Mas hoje você tem desde o Chihuahua até o grande, sei lá... São Bernardo. São Bernardo, né? Mas são cães, né? Eles provieram de um mesmo tipo básico, né? Então, houve modificações, adaptações, assim como o ser humano modifica, né, geneticamente e por isolamento alguns animais e os torna mais agressivos, Rottweiler, Pitbull, né? Por certo, pode ter havido algum processo semelhante no passado também. E aí os dinossauros que eram bonzinhos, amigáveis, por esse processo acabaram se tornando violentos, assim como outros animais, como eu mencionei aqui, o tubarão, o leão e assim por diante, né? Foram criados por Deus, mas essa alteração terrível pela qual passaram, inclusive adotando a dieta carnívora, né? Coisa que não havia antes do pecado, ela só pode ser decorrência do pecado. Então vamos para os e-mails, que tem muito internauta querendo participar aqui do programa. Participação agora de Guaranésia, Minas Gerais, e quem mandou a mensagem foi a Raquel Franco. Ela escreveu o seguinte: quero perguntar sobre o código genético de Gregor Mendel e também sobre o genoma humano, que vem provar que o ser humano descende de um só homem. E o Nauro Magalhães, do Rio de Janeiro, escreveu: alguns teóricos cristãos dizem que é muito mais bonito crer que Deus teria concebido em sua mente maravilhosa todo o processo de evolução, que teria dado o pontapé inicial
deixando tudo ocorrer naturalmente, como, aliás, é o procedimento padrão deles. Eu penso parecido com o convidado. Não consigo crer que Deus tenha literalmente tomado barro, feito um homem e soprado em suas narinas. A narração do Gênesis não seria uma parábola e não um relato literal da criação? Creio assim, porque se Deus explicar tintim por tintim como fez do homem, Moisés, o escritor de Gênesis, não entenderia de tão complexo que foi o processo. Deus teria, então, feito essa parábola, assim como Jesus, 4.000 anos depois, para facilitar o entendimento do povo. O que vocês acham disso? Vamos lá. Michelson. Bom, começando pela última, né? Nós podemos admitir, sim, que a Bíblia não é um relato científico. Até porque, se nós adotarmos essa visão de ciência experimental, é uma coisa relativamente recente, né? Sim. Então não seria justo querer dizer que a Bíblia é uma elaboração literária científica, mas que é histórica, aí já é outra coisa, né? Como eu disse, se nós não aceitarmos a historicidade de Gênesis, várias doutrinas da Bíblia acabam sendo postas por terra, né? Eu gosto de comparar isso com aquela brincadeira de dominó. Você empilha as pedrinhas, se você derruba a primeira, todas as demais caem, né? Então a redenção acaba sendo questionada, se Gênesis não é histórico. A questão da própria volta de Jesus, a questão da mortalidade do homem, né? Da morte que veio após o pecado. Se o pecado não existiu como está em Gênesis, então a morte é o que, né? Por que aconteceu a morte? Deus criou a morte. Aí, por essa compreensão truncada, é que muitas pessoas acabam enveredando para o ateísmo mesmo. Ou, na melhor das hipóteses, para o agnosticismo, né? Porque não conseguem conceber a ideia de um Deus que cria, ao mesmo tempo, a flor, mas também cria os espinhos. Nós podemos. Isso não invalida o fato de que a linguagem de Gênesis é uma linguagem que foi escolhida para ser compreendida em qualquer cultura, Sim, em qualquer época. Exatamente. Né? Então, tem gente que fala assim, por que a Bíblia não fala de DNA? Porque ela não foi escrita só para você que vive no século XXI. Ela foi escrita para o filho de Moisés. Um outro irmão falou em física quântica ali, né? Moisés não podia usar conceitos da física quântica. Mas na sua simplicidade, ela contém ali embutidos esses conceitos, né? Veja só, Deus disse, haja luz, e houve luz. É a criação do nada, né? Ex nihilo. Veja, isso é física einsteiniana, né? mc ao quadrado. Energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Energia pode se transformar de alguma forma, o ser humano não chegou nesse ponto ainda, né? De transformar matéria em energia, mas sabe que é. Mas sabe que elas são intercambiáveis. Quem forneceu essa energia? Ora, o Criador tem esse poder, né? Então, veja, embora você não tenha o mc ao quadrado na Bíblia, mas o conceito por trás disso está ali, né? Então eu creio na historicidade do relato bíblico, sim, e acho que seria um problema você explicar um Deus que cria vida e também cria morte. Porque, conforme o nosso amigo internauta comentou, alguns sustentam a ideia de que Deus teria criado o mundo por um processo evolutivo. Mas aí vamos ter que admitir que Deus criou, então, os predadores. E os hominídeos? Por exemplo, como é que ficam os hominídeos, Michel? Os hominídeos, bem, depois de alguns anos de pesquisa, já se constatou que alguns deles realmente não passavam de macacos, né? Quando não fraudes, né? Como, por exemplo, o homem de Nebraska, né? E se basearam apenas em um dente que foi encontrado, não me recordo agora exatamente a região do mundo, mas com esse dente apenas eles fizeram reconstituições em desenhos, né? Saiu em capa de revista e assim por diante. Depois de muita pesquisa, foi descoberto que era um dente de um porco, né? De um porco selvagem. O homem de Piltdown também, que foi uma reconstituição muito mal feita, né? Por um pesquisador não lá muito ético, né? Que impedia que fossem feitas pesquisas nos seus fósseis, mas depois de algum tempo foi permitido que isso fosse feito e se percebeu que eles haviam sido envelhecidos artificialmente. Mas há, sim, outros relatos, né? Outros achados, alguns possivelmente de homens... A Lucy é fraude ou é verdadeira? Veja, vou pegar um outro exemplo aqui antes de comentar a Lucy, né? Me foge agora, o Neandertal, né? Exato. Eu aprendi na escola, né? Que ele era hominídeo. Aí eu descobri Mas já se percebeu que ele era um ser humano que tinha raquitismo, né? Problemas sérios de má formação óssea. Então, apesar de ser brutamontes, ele tinha defeitos, né? Então, é muito complicado você colocar ossos que possivelmente sejam de símios, né?
com ossos de seres humanos possivelmente deformados, né? E colocarem numa escala assim de ascensão, dizendo que são nossos ancestrais, né? O curioso é que lá no livro de Jó, você encontra um relato que dá margem para entendermos talvez o que sejam esses homens das cavernas, né? E pessoas que coabitavam com os seres humanos ditos normais. Em Jó é dito que havia pessoas com defeitos que viviam em cavernas, comiam brotos de plantas, né? Nós podemos imaginar que naquela cultura em que havia muita segregação, em que havia muito preconceito, os leprosos, por exemplo, que eram excluídos da sociedade, né? O que será que não faziam com pessoas que nasciam com síndrome de Down, por exemplo? O que não faziam com pessoas que nasciam com deformações até mais graves, né? Tá. Certamente poderiam ser isolados. E essas pessoas ali, morando juntas, convivendo, iriam fazer com que os filhos também tivessem seus defeitos. Deram origem a uma raça... Uma raça, digamos, paralela, com defeitos, isolada da comunidade, pintariam nas cavernas coisas interessantes. Vejam, é uma versão paralela àquela que é sustentada pelo evolucionismo, né? Então, vejam... Mas são descendentes de Adão e Eva. Sim, perfeitamente. Né? Continuam sendo descendentes de Adão e Eva. Nós também somos seres evoluídos, temos nossas deficiências, na verdade. Claro. Tá, e a questão da genética, para responder a moça que mandou o e-mail lá? É uma questão bastante específica para um jornalista abordar, né? Não, mas a questão da genética, você deve lembrar que a ciência prova que nós somos todos descendentes de uma única mulher, a mãe mitocondrial. E é uma evidência científica tremendamente favorável ao criacionismo, né? Pois é. Porque não só a questão da genética, mas a questão da linguística também, por exemplo. É a velha história, ninguém sabe quem foi Adão, mas Eva todo mundo sabe que tem. Sabe. A linguística também aponta para uma origem comum, né? Você fazendo um estudo das línguas e o que elas têm em comum, você vai chegar a um afunilamento e uma língua original. Né? A linguística mostra isso. Também, assim como a genética. Eu acho que essas ciências ajudam a mostrar que chega um ponto que há um afunilamento. Aliás, né? a linguística, do meu ponto de vista, ela é uma das evidências anti-evolucionistas, porque se você estuda as línguas antigas, elas são extremamente complexas. E a evolução diz que você parte do simples para o complexo. A língua faz o contrário. A língua faz... basta você ler o texto de Camões. Você vai ver que o português era muito mais complexo e belo do que hoje, principalmente quando você lê a internet. Aí já é uma evolução da linguagem. Né? Mas então, cadê a evolução nesse ponto? Se o antigo, primitivo, tem uma linguagem extremamente mais complexa do que o moderno... E se você vê animais desse porte, né, tremendamente mais bem adaptados à vida, muito maior, mais fortes, mais bem, né, que viviam mais também, né? Onde estão os animais hoje que seriam assim mais fortes, mais evoluídos, mais adaptados? Né? Pois é. Vou conversar com mais um telespectador lá do Rio de Janeiro. Pastor Carlos, como vai? Boa noite, pastor Elber. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar falando com o senhor aqui. E eu quero deixar um abraço, né, para o senhor. Muito obrigado. E também para o Michelson, que está aí, né, trazendo esse debate tão construtivo. Obrigado, um abraço. Pastor Elber, pastor? Diga. Eu queria, a pergunta é o seguinte. Nos debates que o jornalista ele tem com o evolucionista, se ele debate, né, qual o argumento que deixa os evolucionistas mais desconcertados? Aquele argumento que ele fala e eles ficam sem palavras. Boa pergunta. Isso é um argumento que deixa também o jornalista sem palavras. Um argumento evolucionista que deixa ele também sem palavras. Os dois lados. Eu diria que há dois tipos de argumentos em duas ciências assim, diferentes, né? Uma dessas linhas de argumentação seria o que um cientista que não é criacionista, mas que está percebendo as falhas do evolucionismo, chamado Michael Behe, ele é bioquímico, né? Autor do livro A Caixa Preta de Darwin. É um livro de referência bem interessante. Ele aponta ali aquilo que é por ele chamado de sistemas de complexidade irredutível. O que é isso? Ele faz uma comparação bastante didática com uma ratoeira. Se tivéssemos uma aqui, seria até mais didático, né? Ele fala o seguinte: para você ter uma ratoeira funcional, você tem que ter uma base de metal ou de madeira, enfim, uma mola, né, que vai travar aquele dispositivo que amassa o coitadinho do ratinho, né? E uma chapinha lá em que se coloca o queijo, o alimento para o ratinho. Tem que ter, no mínimo, esses elementos. Se você tiver a mola, a trava e o martelo ali, e não tiver uma base, ela não funciona. Se tiver uma base, um martelo, mas não tiver uma trava e uma mola, também não funciona. Ou seja, a ratoeira tem essa complexidade e não pode ter uma complexidade menor que essa. Aplicando isso a sistemas bioquímicos, como por exemplo a coagulação do sangue, você percebe que esse processo
bioquímico de coagulação, ele também é uma espécie de ratoeira, é um processo irredutivelmente complexo. Tanto é que se você tirar apenas um fator, o fator 8 da coagulação do sangue, você vai ter uma doença que dificulta muito a coagulação sanguínea, né? Apenas um fator de uma reação química em cascata. Então, há vários sistemas desses no organismo. E tudo isso nasceu por coincidência. E foi se formando assim, casualmente ou por mutações, né? Eu acho que precisa de mais fé para crer na evolução do que... Bom, que nem uma frase que eu li, frase de efeito, eu já disse algumas vezes aqui, né? Acreditar que tudo é obra do acaso e mais o tempo é o mesmo que esperar que uma explosão numa tipografia produza um dicionário encadernado. Edwin Conklin, biólogo, disse isso. E veja... eu só tenho 3 minutos para terminar o programa. Dá para você falar dessa revista? Tá. Fala um essa revista é semestral, ela é uma publicação da Sociedade Criacionista Brasileira, que é uma entidade que existe há mais de 30 anos no Brasil, e vem, inclusive a Adalto, né, ele participa de eventos, já esteve aqui, né, o físico, há muitos pesquisadores que participam dessa entidade. O site dela é www.scb.org.br. Ali o interessado, o leitor, o internauta, os telespectadores podem encontrar muito material criacionista, né? Existe também um site que é o www.criacionismo.com.br. Ali há entrevistas com pesquisadores, né? Matérias, enfim, acompanhamento da mídia, que tem saído na mídia sobre esse assunto. E a sociedade também publica algumas revistinhas para crianças. Inclusive há um livro ali, se me permite demonstrar, né? Claro. Esse não pertence à sociedade, mas é uma publicação da Casa Publicadora Brasileira, cujo site é www.cpb.com.br, a mesma editora que publica meus livros, né? Esse livro é criação e evolução para crianças, né? Então, de um lado, você tem a versão criacionista. Se virar, você vai até metade ler, vai até outra metade e você, então, encontra a versão evolucionista. Por quê? Se Deus não fez. Se Deus fez, foi de um jeito. Se Deus não fez, foi de outro. Que legal. Porque as crianças precisam, desde cedo, já ter contato com essa questão, para que não sejam como eu, frustrado, só encontrando assunto com 18 anos. Né? Muito bonito. Qual que é o outro livro que você fez? Porque creio. Deixa eu mostrar esse livro. Ok. Esse livro foi uma resposta a uma reportagem que eu considero muito infeliz, que foi publicada por uma revista científica nacional, de circulação nacional, em que uma pesquisadora americana dizia que entre criacionistas não há nenhum pesquisador gabaritado ou com formação acadêmica. Eu fiquei muito frustrado com isso. E só para provar que isso não é verdade, eu consegui reunir 12 pesquisadores com maior facilidade. Eu fiquei no 12, talvez para ficar ali com o número dos discípulos, né? E aí há biólogos, geólogos, todos com doutorado, inclusive o Michael Behe, que eu citei da Caixa Preta e Darwin, está aí nesse livro também. Que nem é criacionista. Que não é criacionista, mas está vendo as incoerências da teoria da evolução. E todos esses pesquisadores, no livro Porque Creio, da Casa Publicadora também, eles apresentam os motivos pelos quais eles creem e a argumentação científica para embasar ali o criacionismo academicamente. Então, infelizmente, a mídia ela tem colaborado muito para criar essa dicotomia, essa polarização entre ciência e fé. E sabe que isso vem de revista, então... Sim, porque o conflito é vendável, né? Para você que fica com a gente, que fica com a Rit, a paz e a graça do Senhor Jesus. Voltamos amanhã com mais um debate pegando fogo no Vejam Só.